Glória a Deus, graça e paz a todos vocês, abençoados, mais uma vez, terceiro vídeo dessa semana, hein? Mês de maio de 2025. Hoje é dia 23, sexta-feira, abençoados, hoje é dia 23, sexta-feira. Vamos ver a mensagem que tem aqui nessa agenda, olha, uma mensagem que eu adquiri do Ministério Graça e Apostolado, amém? Uma agenda que eu adquiri do Ministério Graça e Apostolado. Vamos ver aqui a mensagem de hoje. Esta aqui, vamos ver esta aqui que foi no dia em que o Espírito Santo deu ao apóstolo Marcos Gomes. Então hoje, o dia que deu para ele, ele escreveu. Hoje vai ser o dia que vocês vão receber, hoje vocês vão receber uma mensagem vindo do alto, amém, abençoado? Hoje, sexta-feira, sexta-feira 2025. Não sei que dia o Espírito Santo deu para ele, não é esta frase, mas hoje vai dar para nós. Olha lá. Os fracos na fé são pessoas cheias de dúvidas. Mas, graças a Deus, que o fraco na fé não é um bode, é só um fraco na fé. Vixe, que maravilha de frase, hein? Isso aqui é frases abençoadas que o Espírito Santo nos dá, amém? O Espírito Santo fala conosco, abençoado, nessa nova aliança, nos dá frases, e das frases tiramos o apostolado. Foi o que aconteceu comigo nessa sexta-feira pela manhã, não é? Agora é exatamente 5 para as 10. 5 para as 10, abençoado. Então, muito legal. Os fracos na fé são pessoas cheias de dúvidas. Mas graças a Deus que o fraco na fé não é um bode. Diga, graças a Deus, é só um fraco na fé. Que frase, hein? É vida do Espírito. Tudo que vem do Espírito abençoado, tudo que vem de Deus é ouro e prata para nós. Amém? Então, nessa sexta-feira, o meu querido Deus me deu uma frase que virou tema desse vídeo, esta manhã de sexta-feira. Virou tema. O homem julga pelo que vê, mas Deus julga pelo que não viu. O homem julga pelo que vê. O homem julga pelo o que ele vê. Mas Deus julga pelo que ele não viu. Este é o tema da mensagem, abençoado. Então vamos falar um pouco de julgo, amém? Deus nos julgou, abençoado, segundo a sua reta da justiça. Tudo está consumado. Tudo está lindo e perfeito no reino de Deus, amém? E nós vamos entrar nesse reino de Deus. Abra a Bíblia de vocês em 1 Reis. Vamos ver um exemplo aqui de julgo. Salomão, estava lendo aqui, hein? 1 Reis 3. Não vou ler tudo não, amém, abençoado? Aprendemos que ler tudo, ler tudo, abençoado, é cansativo, dá sono, né? Eu mesmo quando eu estou lendo, eu leio até um certo, até a medida que Deus me dá, até a medida que Deus me dá para me ler. Aí, passando disso, eu já começo a não ativar a minha mente mais na palavra, eu fico dispersa, amém? Então, até um certo momento eu fico atenta, depois de um certo tempo eu já fico dispersa. Então ficou disperso, sai fora, vai fazer outra coisa, outra hora, outro dia, outro momento, você volta, amém? 1 Reis 3, 1 Reis 3, vamos falar algumas coisas aqui que o Espírito Santo deixou aqui na minha mente, amém, abençoado? 1 Reis 3, versículo 3, vamos começar por aqui essa pregação. 1 Reis 3, versículo 3, Salomão amava o Senhor e andava nos estatutos de Davi, seu pai, mas nos altos oferecia sacrifício e queimava incenso. Isso, o povo debaixo da lei queimava incenso e fazia sacrifício. Na nova aliança nós não fazemos sacrifício, amém? Deus não quer sacrifício. Oséias 6,6, né? O profeta Oséias disse, e Paulo também disse em Hebreus.
1 Reis, capítulo 3, versículo 3. Salomão amava o Senhor e andava nos estatutos de Davi. Sabe, abençoado, a gente pode amar a Deus. E amamos, as ovelhas amam a Deus, amém? As ovelhas creem em Deus, os filhos de Deus creem, amam a Deus, não tá? Amarás o Senhor teu Deus, em primeiro mandamento do Senhor, abençoado, amarás o Senhor teu Deus. Na pregação passada, que a Maria fez aqui, na pregação passada, lá em Êxodo 32, eles levantaram lá a estátua de ouro e começaram a adorar lá. E não aguardaram Moisés trazer a revelação de Deus, amém? Fizeram errado, amém, abençoado? Então não se levanta a estátua para adorar somente o Senhor teu Deus. Este é o primeiro mandamento, levantar a estátua de ouro e adorar, amém, abençoado? Não é correto, amém, abençoado? Não é correto, é uma atitude uma atitude carnal, uma atitude de um homem sem revelação, amém? De Deus, de homens que não leiam a Bíblia, amém? Então eles fizeram isso lá, mas não é meu assunto não, foi meu assunto passado. 1 Reis 3, versículo 3. Salomão amava o Senhor e andava nos estatutos de Davi, seu pai, mas nos altos oferecia sacrifícios e queimava incenso. Ou seja, se o pai queimava, se Davi é grande homem de Deus, amém, abençoado? Então, abençoado, é assim, se o pai e a mãe queimam incenso e faz sacrifício, o pai e a mãe queimam vela, assim o filho também vai andar nos estatutos do pai. Se o pai e a mãe estão debaixo da lei, o filho também vem e também vai ficar debaixo desses estatutos do pai. Ama a Deus, porém, ele tem um seguidor. O pai ou a mãe é exemplo deles. Vocês entendem isso, abençoado? O pai e a mãe é exemplo, ainda que é correto e digno do Senhor, no tempo deles, amém? Mas nós estamos debaixo da graça e no tempo da graça. Porém, os que entrarem aqui, os filhinhos de Deus que entrarem aqui, vai receber graça e vai receber apostolado. Não será filho de Davi, amém? Então, Davi, grande rei, no tempo dele, Salomão também, amém? Cheio de sabedoria de Deus. Então, eu achei isso aqui legal trazer para vocês, abençoado. Então, assim está a igreja evangélica hoje, assim está o catolicismo hoje, assim está os pentecostais hoje, assim estão todas as igrejas da terra. Eu sempre servi, meu pai e minha mãe me trouxe aqui, por aqui eu fiquei, meu pai e minha mãe me disse isso, leu aquilo para mim, e aí eu fui ficando. Estão entendendo, abençoado? Então o pai e a mãe são exemplos, eles vão falar, os filhos vão acatar. Eu, graças a Deus, eu acatei um dia o que meu pai e minha mãe me disse, abençoado. Eu já fui do catolicismo, pequenininha, mas depois a gente vai ficando adolescente, não quer mais ir para a igreja e é assim. Mas hoje, graças a Deus, sou convertida em graça. Graças a Deus que Deus iluminou os meus olhos, abençoado. E Deus me levou para um ministério muito mais excelente. Hoje eu leio a Bíblia, hoje eu canto, eu louvo, eu congrego, eu tenho amigos crentes, eu tenho amigos não crentes, amém? Então nós devemos estar em comunhão, sabe, abençoado, com os irmãos, seja crente, seja não crente, amém? Nós devemos ser amor, né, para com as pessoas, amém, abençoado? 1 Reis 3, versículo 3, Salomão amava o Senhor, Salomão amava o Senhor, mas andou nos estatutos do Pai, e assim muita gente está, andando nos estatutos dos homens, nos estatutos que o marido está lendo, nos estatutos que a mãe está lendo, nos estatutos que o irmão está lendo, às vezes o irmão, a irmã é um pastor, então ele está ali debaixo daquele ensino. Ele ama Deus, mas ele está debaixo daquele ensino, ele não procura ler, ele não procura ouvir outras coisas, e abençoado aí, como Jesus diz, caíram no buraco, amém? Aqui você está em graça. 1 Reis 3, versículo 3, Salomão amava o Senhor e andava nos estatutos de Davi, seu pai, mas nos altos oferecia sacrifícios e queimava incenso. O sacrifício é coisas da lei, nós não estamos debaixo da lei. Romanos 6, versículo 14, nós estamos debaixo da graça, não queimamos nada, não queimamos vela, não acendemos vela para morto, amém, abençoado? Não rogamos a Maria, rogamos a nosso Senhor, como Sansão, o homem de Deus, também rogou ao Senhor, amém? Então rogamos ao Senhor. Entramos nos santos dos santos, que é o Senhor, amém?
1 Reis, versículo 9. Portanto, dá o teu servo um coração. Olha o pedido, coisa linda. Olha o pedido de Salomão, abençoados. Olha que coisa linda. Olha, deu até vontade de chorar agora. 1 Reis, versículo 3. 1 Reis, versículo 3, verso 9. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este teu grande povo? Quem julgou nós foi Deus. Amém, abençoado? Cristo lá no madeiro. Tudo está consumado. João 19:30. Quem julgou nós foi o Senhor. Separou ovelhas, separou bodes, colocou cada um no seu lugar. Amém? Cristo nos julgou. Então eu achei isso aqui lindo, abençoado. 1 Reis, versículo 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Portanto, dai-me, Senhor, um coração entendido para julgar o teu povo. Portanto, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, me dá um coração entendido, me dê sabedoria para que eu possa levar a sua graça, para que eu possa levar o teu apostolado. Eu rogo a ti, Pai, mais ninguém, pois o Senhor é o nosso intercessor. Eu rogo também, Pai, que o Senhor dá um coração aos meus irmãos e um coração entendido da sua palavra e da sua graça. Em nome de Jesus, amém. Aproveita o versículo abençoado e já faz a sua oração em cima da palavra, amém? Ore e faça de um versículo a sua oração no dia. Olá, portanto, dai-me o Senhor. Olha o que ele pediu a Deus, Salomão. Olha, Salomão podia pedir tantas coisas para Deus, abençoado. Olha, portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, né? Porque naquele tempo, né, abençoado, havia um julgo, né? As pessoas traziam os seus problemas aos sacerdotes e eles julgavam a causa, amém? Hoje nós temos um sumo sacerdote dentro de nós que julga a nossa causa, abençoado. Hoje o Espírito Santo está em nós, este é o sumo sacerdote, esse não morre mais, esse é sacerdote para sempre, Paulo falou aos Hebreus 7, se eu não me engano. Então, abençoado, hoje nós temos um sumo sacerdote que julga a nossa causa e nós estamos vivendo por fé e não por vista, que é o que vamos ver, segundo Coríntios 5, 7, tá certo? Por enquanto eu estou aqui em 1 Reis. 1 Reis, eu estou aprendendo muita coisa lendo. Como eu estou aprendendo muita coisa com o Espírito Santo. A glória é toda para ele, abençoado, que está me ensinando muitas coisas e vai nos ensinar muitas coisas. 1 Reis 3, verso 12. Farei segundo as tuas palavras. Eu te darei um coração tão sábio. Deus disse, ele é o mesmo abençoado quando fazemos orações. Ele não foi bom só com Davi, ele não foi bom só com Sansão, ele não foi bom só com Salomão abençoado. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Amém, abençoado? 1 Reis 3, versículo 12. Farei segundo as tuas palavras. Eu te darei um coração tão sábio e entendido que antes de ti igual não houve. Olha o que Deus fez por Salomão, abençoado. Porque Salomão estava atento com o Senhor, pedindo ao Senhor, podia pedir riqueza, podia pedir. As pessoas estão aí hoje só atrás dos pés de Jesus, entra na vinha de Jesus, ama sim o Senhor, mas não há problema em pedir, abençoado. Mas olha, pedir só, caso você tenha que trabalhar, bens materiais você tem que trabalhar e você tem que conquistar, abençoado. Amém? Deus vai te dar força, mas Deus não vai te dar essas coisas é com você. 1 Reis 3, versículo 12. Farei segundo as tuas palavras, eu te darei um coração tão sábio e entendido que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não haverá. Não
haverá. Tem homens que igual não haverá. Alô, tem homens que igual não haverá. É só aquele homem, é só aquele. Não haverá. Podemos chegar perto, né? Quando imitamos um profeta, chegamos perto. Amém, abençoado? Deus escolheu na nova aliança 4 apóstolos: Pedro, João, Tiago e Paulo. Como Paulo, abençoado, teve um. Um Paulo na nova aliança. Então nós imitamos a ele para ficar como ele. Amém, abençoado? Paulo disse: imitem a mim, como eu imitei ao Cristo. Jesus de Nazaré, olha, eu vi isso no Ministério de Graça e Apostolado, vindo do homem de Deus. Jesus, segundo a sua carne, não pediu para ninguém imitar ele. E hoje, os irmãos aí imitam Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, segundo a sua carne, vivo, não pediu para que ninguém imitasse ele. Paulo que pediu para imitar ele. Paulo disse: imitem a mim como eu imitei ao Cristo. Ah, Maria, mas não é o mesmo? Paulo imitou Jesus Cristo ressuscitado. Porque foi o Jesus Cristo ressuscitado que pegou Paulo no Damasco, no caminho de Damasco. 1 Reis 3, versículo 12. Farei segundo as tuas palavras. Eu te darei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, depois de ti igual não se levantará. Disse Deus abençoado. Então, Salomão acordou, percebeu que era um sonho. Então Deus falou com Salomão num sonho, não é? Então vamos ver aqui a partir do verso 16, abençoado. Houve aqui um caso de 2 mulheres, vamos resumir isso aqui, a partir do verso 16 até o verso 28, vocês podem estar lendo aí porque eu já li, amém? Então houve ali uma causa e uma mulher, aqui é meu filho, olha, enquanto eu dormia, caso de 2 mulheres. Então naquele tempo elas levavam as causas até os sacerdotes. Hoje na nova aliança nós levamos, não conte seus problemas, abençoado, para o ímpio não vai resolver. Não fique desabafando com o ímpio não vai resolver seus problemas. Desabafe seus problemas com Deus, que ele vai julgar a nossa causa, amém? E aguarde tudo no Senhor. Não sejas profano, abençoado, assim, a respeito de Deus. Amém, abençoado? Então, houve ali, no tempo deles, e houve ali 2 mulheres, e as 2 mulheres moravam na mesma casa, e as 2 tiveram um bebê morreu, e aí um bebê morreu, e as mulheres entraram lá em uma contenda, numa rincha lá, e aí existia o rei Salomão, e aqui Deus já estava dando sabedoria para Salomão, um coração entendido do que ele ia fazer. E aí a palavra de Deus se concretizou na vida de Salomão. Então, abençoados, havia ali 2 mulheres, né? Esse filho é meu, não é seu, e ali, vamos levar então a causa lá para Salomão, que é o que eles faziam no tempo da lei. Então, abençoado, as 2 mulheres ali tiveram um filho, uma teve, moravam na mesma casa, e um morreu e outro viveu, e aí esse filho é meu e esse também é meu, e tá, não, esse não é meu filho, não. Então, abençoado, ali, houve ali uma contenda ali entre elas, certo? Então, levaram lá pro rei Salomão. E aí, Salomão teve que julgar. Putz, quem que tá certo agora aí? Uma frase, Salomão discerniu. Com uma frase, Salomão discerniu. Então elas levaram a causa a um sacerdote. Esta foi a frase, olha, abençoado. Às vezes uma frase se você ficar atento, abençoado, uma frase, vocês recebem aquilo que Deus quer falar. Pois as suas entranhas deixa eu ver essa frase. Deixa eu ver esse versículo. O versículo é este aqui, 26, tá bom? Depois vocês dão uma olhada aí. 1 Reis 3, versículo 26. Então a mulher cujo filho era o vivo disse ao rei: pois as suas entranhas se lhe enterneceram.
por seu filho. A frase, olha, abençoado. Mataram meu filho. Olha, abençoado. Porque Salomão queria dividir o filho. Ó, já que uma diz isso, a outra diz aquilo, ó, vamos fazer assim, traga o menino, vamos achar o menino no meio, a metade fica para uma e a metade fica para outra. Ó, foi assim que Salomão quis, né, que pegou lá, né? Deus deu uma direção para Salomão e Salomão teve um coração entendido e abençoado. Olha lá. Enterneceram por seu filho. Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo e de modo nenhum o mateis. Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo. A mãe intercedeu, né? Ah, de fato a mãe. Então, abençoado. E a outra, porém, dizia, nem meu nem teu seja dividido. Então, uma frase verdadeira saiu da mãe verdadeira e Salomão discerniu. Entendeu, abençoado? Então, Salomão respondeu, então respondeu o rei, dai a primeira o menino vivo, de modo nenhum o mateis, esta é a sua mãe. Puta, eu achei isso daqui fantástico, abençoado. Putz, grila, abençoado, eu achei isso aqui fantástico. E aí, olha, eu achei que legal isso daqui, abençoado. É isso aí mesmo, abençoado. Muito legal. Olha lá. Então, abençoado, aqui ele ganhou entendimento, ele ganhou discernimento, ele ganhou entendimento de Deus, né? Ele ganhou sabedoria. Salomão, e Deus deu muito mais para ele. O texto fala, eu te darei muito mais. Eu te darei muito mais. E deu mesmo, aqui no texto fala. Então, abençoado, então a gente pede uma coisa para Deus e Deus é abundante na sua graça, porque Deus é poderoso, né? Então, o homem julga pelo que vê. Olha Salomão como julgou, hein? Salomão, ele não houve em Salomão, vou ficar do lado desse ou dessa. Não, Salomão teve um discernimento ali que Deus deu para ele, abençoado. Por isso muita gente está aí perdido na terra, não tem discernimento, não tem revelação. Na hora de julgar, julga pela aparência. O homem julga pelo que vê. O homem julga pelo que vê. Deus julga pelo que não viu. Então Salomão estava ali vendo, mas Salomão estava cheio, né, da sabedoria de Deus. Pediu sabedoria, né? Então a gente pede sabedoria, a gente pede discernimento e as pessoas ficam aí pedindo casa, comida e roupa. Pedinte, né? Pedinte. Como se Deus não fosse Deus da prata e do ouro, como se Deus não fosse Deus do reino espiritual, amém? Deus é um Deus do reino espiritual, abençoado, amém? Você quer casa, comida e roupa, você vai trabalhar. Do suor do seu trabalho viverás, amém? Pede força para Deus e bora, vamos que vamos, abençoado. Certo? Tá certo aqui, abençoado? Então, o homem julga pelo que vê. Vamos mudar de assunto, hein? O homem julga pelo que vê. Deus julga pelo que não viu. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Quero fazer com 30 minutos, mas não vai dar não. 24 minutos já. Ezequiel 28. Deus julga pelo que não viu. Você acha que Deus viu perfeição em nós, o abençoado? Deus nos julgou sim, Deus salvou nós. Pela sua graça nós somos salvos. Deus julgou as ovelhas do Senhor, mas não foi pelo que eu vi. Os filhos de Deus é cheio de iniquidade, abençoado. Alô? A carne é a herança de Adão. Ezequiel, versículo 28. Tem um vídeo no Ministério Graça e Apostolado, Os Três Diabos, eu, Maria, ministrei no Ministério Graça e Apostolado numa quarta-feira. Procure aí, amém, abençoado? Ezequiel 28. Ezequiel
ao profeta Ezequiel. Então, o homem julga pelo que vê. Deus julga pelo que não viu. Ezequiel 28, Ezequiel 28, 15 e 18. Ezequiel 28, verso 15 e 18. Perfeito eram os teus caminhos desde o dia em que foste criado. Veja, abençoado, que os anjos todos são filhos de Deus. Adão é filho de Deus e a Eva era filho de Deus. Porém, a descendência da Eva foi a descendência salva. Deus conservou a Eva, abençoado. Ela também pecou junto com Adão. Não foi só o Adão culpado, ela também cooperou. Só que assim, Deus conservou, no meu entendimento espiritual, abençoado, Deus conservou a massa da Eva, porque dela também viria, né, Maria, e Maria tinha que ficar grávida de Jesus Cristo, certo? Ezequiel 28, verso 15. Perfeito era tu nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha lá, até que se achou iniquidade em ti. Então, Deus julgou também bodes e ovelhas. Deus julgou, né, Lúcifer no céu. Apocalipse 12, aquele que arrastou muitos com ele, né? Então, Lucas 6,40, né, abençoado? O servo, Lúcifer, um anjo no céu, abençoado. Um anjo no céu, amém? Com Deus. Então, Lucas 6, né, nós vemos aqui, Lucas 6, versículo 40. Não é o servo maior do que o seu senhor. O servo, ele está abaixo do senhor. O servo, ele não tem que retrucar com o Senhor. O servo, ele não tem que contender com o Senhor. O servo, ele não pode ser adversário da palavra de Deus, abençoado. O servo não pode. Ele tem que ser submisso às ordens, ao ensino de Cristo. Amém? Ezequiel 28, 16. Ezequiel 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, né? Então, ele foi contra, né? Lúcifer foi contra Deus, quis ser mais que Deus, era um anjo de luz. Isso tudo nós estamos falando dentro do reino de Deus, amém, abençoado? Então, Deus tirou ele de seu reino, não é? Deus tirou ele do seu reino, o reino de Deus hoje, abençoado, está livre, né? O reino de Deus hoje está a igreja de Cristo, o reino de Deus está sem ruga, sem mancha, sem mácula. A igreja de Cristo somos nós, amém? Nós somos ovelhas, nós não somos bodes, abençoados. Por isso que nós estamos aqui reunidos ouvindo a palavra, amém? Então, hoje nós somos a igreja de Cristo, amém? O reino de Deus, o santuário de Deus somos nós. O Espírito Santo de Deus está em nós para que nós entendamos a palavra que está sendo jorrada aqui, amém? Então, o homem julga pelo que vê. Então, se julgar, abençoado, tem que julgar com um certo temor, né, de Deus. Tem que julgar, tem que ter aí uma revelação de Deus, não é para dizer, olha, é isso, olha, é aquilo, olha, vamos, né? Então, assim como tem as leis da terra, o juiz está lá para julgar o ladrão, e ele estudou para isso, né? Deus deixou as leis na terra, então ele vai por ali, pelo entendimento humano que Deus também deu a esses homens, amém? Mas um jugo desse igual lá. Todavia, Salomão, ele teve um entendimento, né? Do alto, abençoado, porque olha, né? Uma frase ele discerniu. E aí ele pôde julgar a causa segundo a reta da justiça. Então julgou e julgou, olha, julgou e julgou bravamente, hein? Ezequiel 28, 16, só aqui, 16, só aqui. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Ah, abençoado, né? Quem faz isso é um filho da perdição, né? Abençoada lá. Às vezes ovelha no interior e um bode
no exterior, matando, roubando, mas aqui Deus estava falando mesmo, né? Do ímpio mesmo, né? Aqui Deus estava falando do diabo mesmo. A multiplicação do teu comércio se encheu e o teu interior encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e farei perecer, ó querubim protetor entre as pedras afogueadas. Então Deus tira os bodes abençoados do teu reino, amém? Deus tira. Então Deus salvou as ovelhas, Deus não salvou os bodes não, amém, pessoal? Deus salvou Eva, Deus não salvou Adão não, amém? A salvação, alô, muitos serão embranquecidos, Daniel 12, né? Daniel falou isso aí, Daniel 12, muitos. Então os filhos da perdição, Adão não foi vestido de roupas novas não, abençoado, amém? Então Adão, filho da perdição, Eva, filho da salvação, amém? Então é isso aí. Aí, abençoados, esta foi a palavra que veio do reino de Deus. Então, muitos temas hoje, o homem julga pelo que vê. Deus julga com reta da justiça, abençoado. Então, o homem julga pelo que vê. Deus julga pelo que não viu. Deus não viu o homem perfeito, abençoado. Nem Adão, nem a Eva também foi perfeita, mas Deus conservou para si os seus filhos. Então, 2 vasos, um de honra e um de desonra. Amém? Então, um preparado para a perdição e outro preparado para a salvação. Foi Ele quem fez e Ele determinou. E Ele determina tudo e todas as coisas na nossa vida. O homem julga pelo que vê. Deus julga pelo que não viu. Então Deus viu iniquidade nos filhos dele. Tanto faz o filho da perdição como o filho da salvação. Então Deus nos deu a salvação, não o abençoado. Foi uma obra de Deus. Ele quis dar a salvação para nós. A salvação foi gratuita. Amém? Gratuita. Não porque nós merecíamos, abençoado. Filho da perdição e filho da salvação, ninguém merecia a salvação. Ele deu porque ele quis. Ele nos julgou segundo a reta da justiça dele. Entende, abençoado? Então, o homem julga pelo que vê. Deus julga pelo que não viu. Deus viu iniquidade em Adão. Deus viu iniquidade em nós. Deus viu tantas coisas em nós, abençoado. E Deus foi amor nos dando sua graça. Deus não julga pelo que vê, amém? Por isso que Paulo disse lá em Coríntios, 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Vamos terminar isso aqui, abençoado. 2 Coríntios 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 7. Desculpa, abençoado. Tudo se fez novo. Vamos ver na nova aliança alguma coisinha. 2 Coríntios 5, versículo 7. Andamos por fé e não por vista. Então, aqui ó, Deus julga pelo que não viu. Então, Deus não viu perfeição em nós segundo a carne abençoada. Alô, hoje Ele vê nós perfeitos em Cristo. Filipenses 3,15. Mas Deus não viu abençoado. Deus só viu iniquidade nos seres humanos. Por isso destituiu todos da glória de Deus. Alô, Romanos 3. Alô, Romanos 3. Romanos 3. Romanos 3. Pois todos, Romanos 3, versículo 23, pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Olha lá, pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Verso 24, mas sendo justificado gratuitamente pela sua graça, a redenção que há em Cristo. A redenção que há em Cristo não é uma redenção que há no batismo em água ou uma redenção que há no pão e suco, na Santa Ceia. Uma redenção que há em Cristo, olha lá, sendo justificados gratuitamente. Não pagamos nada, abençoado, porque Cristo pagou tudo e fez tudo por nós e nos julgou.
Olha lá, gratuitamente ele nos deu a salvação. E a salvação é um dom irreversível, irrevogável de Deus. Amém? 2 Coríntios 5, 7. 2 Coríntios 5, versículo 7. Andamos por fé e não por vista. Ó, se esta frase lhe for revelada, como foi lá a Salomão, né? Então, abençoado, ó, andamos por fé e não por vista. Grave isso daí, abençoado. Então, o homem julga pelo que vê. Andamos por fé e não por vista. O homem julga pelo que vê. Não estão muitas igrejas aí vendo filhos de Deus rolarem aí no chão e eles dizem que tem demônio, e eles dizem que tem pombagira, e eles dizem que não sei o que, pipipi, pororó. Olha lá, o homem julga pelo que vê. Esse homem tá cheio de diabo, esse homem tá cheio de demônio, esse homem tá... Então, os homens julgam pelo que vê. Tem diabo, tem demônio, Deus julga pelo que não viu. Então Deus viu iniquidade nos seus filhos. Quem mexe com feitiçaria é obra da carne. Alô? Quem expulsa demônio, os pastores não estão aí expulsando demônio, segundo diz eles que é demônio. Os pastores não estão expulsando demônios de uma ovelha abençoada na nova aliança. Andamos por fé e não por vista. Estão todos dentro da igreja vendo o pastor com iniquidade. Alô? Com iniquidade, abençoado. Homem de Deus, hein? Olha lá, andamos por fé e não por vista. Aí eles veem aquelas cenas, né? E aí esquece daquilo que Jesus fez. Hebreus 2,14. Vamos terminar. Hebreus, então, julgam pelo que estão vendo. Então, julgam pelo que estão vendo. A igreja está assim na terra. Hebreus 2, versículo 14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas, Jesus, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, né? Então, aquele que tinha o poder da morte, ele já foi aniquilado. Aquele que tinha o poder de ficar perturbando os filhos de Deus, o Senhor já derrotou. Hoje, abençoado, existe uma carne tendenciosa a errar, mas esta também Deus já derrotou, abençoado. Amém? Só que para isso precisa andar nos átrios do Senhor, relacionado com a Bíblia, relacionado com Deus. É preciso ter uma comunhão com Deus, amém? Então é preciso que isso aí fique claro, né, para vocês, abençoados. Eu estou crescendo, lendo muitas coisas. Salmos 45, 6. Salmos 45, 6. Então é preciso que sejamos com Deus, crer. E assim nós andamos em novidade de vida. Amém? Olha lá. Salmos 46. E vamos terminar. Salmos 46. Salmos 45. Bíblia, hein, abençoado? Uma mulher de Deus, um homem de Deus tem que estar lendo, amém? Tem que estar ouvindo. 46. 45, abençoado, desculpa. Salmos 45. Salmos 45, versículo 6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Então, Deus julga com justiça, cetro de equidade. Deus, ele é imparcial. Então, abençoado,
Nós temos que ser imparcial. Você vê que Salomão, ele foi imparcial. Ele não ficou nem do lado de uma e nem do lado da outra. Ele foi com entendimento que Deus deu para ele, não é? Com o discernimento que Deus deu para ele, uma frase da mulher, ele resolveu a situação. Mas Salomão, ele foi imparcial, abençoado. Amém? Para julgar a causa. Então, Deus abençoado. Alô? Deus abençoado, ele é muito maravilhoso. Ele julga segundo a reta da justiça. Pisou na bola com Deus, ele julgou Adão. Ó, você fica aqui, Adão, bonitinho, você e a Eva aí, corpos, né, sem iniquidade, até quando descobriu, né, e aí foi lá e pecou, e aí passou o pecado para todos os homens, e aí Deus, né, se revestiu em carne na pessoa de Jesus. Então, por Adão entrou o pecado no mundo, mas também pelo segundo Adão, que foi Cristo, entrou a salvação no mundo, ou seja, entrou a salvação para nós. Então, abençoado, Salmos 45, versículo, na honra a Deus, amém, abençoado? O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Deus nos julga com justiça. Alô? Deus nos julga com justiça. Ele nos julgou segundo a reta da justiça. Amém? Justiça de quem? Do homem? Não. A justiça de Deus. A justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Certo? Abençoado, graças e paz a todos vocês.